Então chegamos ao nosso quarto vídeo da série As 21 Leis do Universo. E hoje nós iremos abordar sobre mais 3 leis, que serão elas: a lei do retorno e da dádiva, a lei da evolução e do propósito e a lei do desapego. Antes de começar a abordar sobre as leis, eu quero te fazer uma pergunta. Se você já conferiu os 3 primeiros vídeos que eu já postei aqui sobre o início dessa série, As 21 Leis do Universo. Nestes 3 vídeos anteriores, eu já abordei sobre 9 leis do universo. Então eu te convido a que você possa conferir também os vídeos que a gente já trouxe aqui. Para isso, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa acompanhar cada um deles. E também eu gostaria de te fazer um convite. Se você já vem acompanhando os vídeos da série, se já acompanhou o primeiro, segundo, terceiro, foi entendendo um pouco mais sobre essas leis, gostaria que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião, se de repente você já está percebendo alguma mudança, se alguma dessas leis foi importante para você, se dessas 9 leis que eu já trouxe, alguma delas te chamou mais atenção, para a gente começar a interagir, para eu já ir percebendo se essas leis estão ajudando vocês, porque eu realmente vou gostar muito de saber se essas leis estão ajudando de alguma forma, certo? Então, dados esses recadinhos, vamos às nossas 3 próximas leis que nós vamos abordar no vídeo de hoje. E a primeira dessas leis é a lei do retorno e da dádiva. Esta lei vem nos dizer que tudo aquilo que nós oferecemos como dádiva, nós vamos receber de forma multiplicada. É a lei do retorno, mas com a dádiva ali no meio, ela vem deixar um toque mais elevado, no sentido para a gente sempre se concentrar mais nas coisas boas, naquilo que a gente realmente está dando, oferecendo de positivo, porque a gente precisa lembrar que tudo aquilo que a gente está emanando está retornando para nós. Então, quanto mais amor eu dou, mais amor eu recebo. Quanto mais carinho e bondade eu dou, mais carinho e bondade eu recebo. E essa lei também, ela vem nos trazer uma questão bem peculiar, de que quanto mais verdadeiro e mais natural o sentimento que a gente coloca como dádiva, mais retorna pra gente de forma multiplicada. Então, nesse sentido, a gente vê como o universo ele é generoso. Se a gente está atuando o tempo todo na nossa vida de modo a originar um retorno, se aquilo que a gente está produzindo é algo muito bom, que está fazendo bem, ele manda multiplicado de volta para nós. Então é uma lei bem importante para que a gente tenha consciência dos nossos atos, tenha consciência das nossas atitudes. Eu estou oferecendo bondade ao mundo? O que eu estou oferecendo de dádiva ou o que eu posso começar a oferecer de dádiva para que eu tenha de retorno essas dádivas de forma ainda mais multiplicada. Então, chegando à próxima lei, que estamos aí então na 11ª lei do universo, a gente vai falar sobre a lei da evolução e do propósito. Particularmente, é uma lei que eu gosto muito também e que eu atuo muito com ela no meu trabalho. Seja aprendendo para aplicar na minha vida, seja para passar sobre ela para as pessoas. O que significa então a lei da evolução e do propósito? Ela vem nos ensinar que a evolução ela é constante e não tem como ninguém fugir a ela. No universo tudo está evoluindo, na natureza tudo está evoluindo, seguindo um ritmo constante, e a nossa vida e nós próprios da mesma forma. Nós estamos seguindo para uma evolução constante. E não adianta a gente querer pausar essa evolução. Não adianta a gente querer pensar assim, não, mas eu não vou mudar, eu vou ficar aonde eu estou. A evolução, ela é necessária. Mas aí, o que pode tornar a nossa evolução mais significativa e mais prazerosa? É a consciência do propósito, que essa lei traz também. A lei da evolução e do propósito, ela mais ou menos vem mostrar que um está interligado no outro. A evolução, ela segue um propósito, e um propósito, ele deve necessariamente seguir uma evolução. E na nossa vida funciona mais ou menos
da seguinte maneira: ok, eu quero evoluir. E aí eu estou no meu dia a dia, na minha vida, na minha família, no meu trabalho. E será que eu estou consciente do propósito de eu estar fazendo as coisas que eu faço? Qual é o propósito que está por trás das coisas que eu quero, que eu busco, que eu aplico na minha vida? Eu tenho consciência desse propósito? Eu sei qual é o meu propósito de evolução? Eu sei qual é o meu propósito de vida? Então, a evolução, a lei da evolução e do propósito, ela vem nos ajudar de que, uma vez tendo conhecimento e consciência delas, elas atuam a nosso favor, deixando a nossa vida muito melhor e muito mais leve de ser vivida. A gente ter a consciência de um propósito por trás de determinadas situações faz, inclusive, com que aquilo nos dê mais força. Por exemplo, para você que assiste os meus vídeos, pode achar que muitas vezes é fácil para mim estar aqui. Para você que lê os meus textos, pode achar que para mim muitas vezes é fácil eu ir lá, eu devo ter facilidade, eu vou lá, escrevo e posto. Não é, assim como para qualquer outra pessoa, isso também não é. A gente se expor, a gente colocar algo nosso de forma pública não é algo fácil, mas o que me mantém para que eu sempre continue, para que eu tenha força, para que eu tenha empenho naquilo que eu me proponho a fazer? É saber o porquê eu estou fazendo isso. É ter o propósito. Então, se você vai enfrentar uma situação ou se você está enfrentando algo na sua vida que está te causando algum sofrimento, é parar um momento e pensar assim: ok, é isso que eu quero fazer? Sim. E qual é o propósito de eu estar fazendo isso? Então, isso serve para tudo, não só em questões de evolução, mas questões materiais mesmo. Qual é o propósito de eu querer me alimentar melhor? Qual é o propósito de eu querer fazer um exercício físico? Qual é o propósito de eu me inscrever numa aula de dança, embora eu esteja com muita vergonha? Tudo isso, ao estarmos cada vez mais conscientes destes propósitos, está nos colocando essencialmente no caminho da nossa evolução. E aí nós vamos estar seguindo o fluxo do universo. E quando a gente segue o fluxo do universo, ele conspira a nosso favor. Isso é o que significa quando a gente diz que o universo conspira a nosso favor. Não é que a gente fique parado e espere que ele atue, é que a gente se coloque na linha que esteja em ressonância a essa evolução constante. A última lei do vídeo de hoje que eu quero trazer para vocês é uma lei também bem importante, que é a lei do desapego. E o que a lei do desapego ela vem nos ensinar? A lei do desapego diz que quanto mais a gente resiste e mais a gente se apega às situações, às pessoas, aos materiais, mais o apego pode estar em diversas áreas da nossa vida, como o apego às pessoas, um apego a uma situação, um apego a um sentimento, né? Tem pessoas, por exemplo, que são apegadas ao vitimismo, porque elas sabem que elas precisam daquilo para chamar atenção. Tem pessoas que têm apego a outras pessoas, no sentido que não deixam elas terem a sua liberdade e querem elas para si. E claro, o apego que a gente mais conhece é o apego aos bens materiais. Só que quanto mais a gente resiste em soltar, mais a gente sofre. Então a questão do apego, que está relacionada ao possuir, ela vem nos ensinar o seguinte: a gente pode sim possuir as coisas, mas as coisas não devem nos possuir. As pessoas, os materiais, as situações, os sentimentos, qualquer que seja aquilo que a gente identifique um apego, a gente não pode se tornar escravizado por aquilo. Então, vou dar um exemplo assim que é o que mais a gente assimila, né? A questão do apego. Eu tenho apego ao meu carro, digamos assim, eu tenho apego a um carro. A carro bom, digamos assim, e aquilo me escraviza porque eu trabalho que nem uma doida, eu trabalho e eu não tenho final de semana, eu quero ter dinheiro, eu quero produzir mais, por quê? Porque eu preciso manter aquele padrão de carro que eu elegi para mim. Isso é um apego, é a gente se tornar escravo daquilo que a gente quer possuir, e na verdade a gente deve possuir, e simples assim. Eu convivo com uma pessoa que eu gosto muito, ok, quando ela estiver comigo eu vou aproveitar a presença dela. Quando ela não estiver, eu tenho que entender que ela tem a vida dela. Se eu tenho um sentimento que talvez não é tão legal, eu tenho que entender que eu preciso trabalhar esse desapego, porque esse sentimento não me faz bem.
Se eu tenho um material, se eu sou muito possessiva com as minhas coisas materiais, eu tenho que entender que é apenas um material, que assim como eles estão ali, outros podem estar também. Então a lei do desapego é que a gente não sofra mais tanto estando escravos daquilo que a gente quer possuir, certo? Então, agora é o momento da gente recapitular um pouquinho sobre essas leis que eu trouxe hoje. A lei do retorno e da dádiva, então. Como que isso pode ser aplicado na nossa vida? Ou como que a gente pode estimular mais isso na nossa vida? A lei da evolução e do propósito. Como eu estou no sentido de conhecer e de prestar atenção nessa lei na minha vida? E a lei do desapego. Inclusive, talvez essa seja, para algumas pessoas essa seja mais fácil, talvez para outras seja mais difícil. Mas é algo que a gente pode começar logo. O que eu posso trabalhar já de desapego na minha vida? O que eu posso hoje trabalhar de uma maneira que eu reflita? Qual o propósito por trás de algo que eu esteja fazendo? E o que eu posso também começar a pensar no sentido que dádivas eu posso começar a oferecer mais para as pessoas e para quem está no meu entorno, certo? Fica aí novamente este teminha de casa, e se você não quer perder os próximos vídeos da série, não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube e também curtir a página do Facebook. Se você acredita que outras pessoas iriam gostar deste assunto, não deixe de indicar e de compartilhar este vídeo também, certo? Te aguardo no nosso próximo vídeo.